vai demorar, vai demorar. Tá, muito boa tarde, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia e Corumbá, você que nos acompanha na nossa live. Nós vamos dar início ao nosso estudo, à sequência daquilo que nós temos estudado às quartas-feiras. Então, eu quero, desde já, a você que nos acompanha no YouTube, eu quero pedir que você curta, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também ative o sininho para que você seja notificado. Você que nos acompanha no Instagram, siga a nossa página IPB Corumbá e também no Facebook, Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá. Passado essa introdução, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos dar sequência àquilo que nós temos estudado no livro dos Salmos. Eu quero então convidar você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 2, o Salmo 2. Livro dos Salmos, Salmo de número 2. A Escritura nos diz o seguinte: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar. No seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que esse não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus queridos irmãos, quero rapidamente revisar com os irmãos aqui que nós temos estudado a respeito do livro dos Salmos, principalmente às quartas-feiras. Nós estudamos na quarta-feira passada o Salmo 1, e eu quero então lembrar você que o Salmo 1 e o Salmo 2, embora eles sejam salmos distintos, eles compõem uma unidade. Eles compõem a introdução do livro dos Salmos. Como eu disse na semana passada, todo livro que você lê, se você é habituado a ler, se você tem o hábito da leitura, todo livro que você lê, o que você encontra no início de cada livro, nos elementos pré-textuais, você vai encontrar a introdução. Nessa introdução, o autor ele lhe dá um norte do que você vai encontrar neste livro, até onde ele quer lhe conduzir com a leitura deste livro. É assim também no livro dos Salmos. Obviamente, há um trabalho de edição, uma edição inspirada pelo próprio Deus, e esse editor inspirado pegou estes salmos igualmente inspirados por Deus e os colocou na posição que nós conhecemos hoje. Esses dois salmos, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles compõem então toda a introdução
do livro dos Salmos. Como eu disse, eles são uma unidade. E o que é que nos convence de que estes salmos eles são unidos? Estes salmos eles apresentam algumas repetições temáticas. Exemplo, a repetição da palavra bem-aventurado, e essa em especial ela aparece no início do Salmo 1, é a primeira palavra do Salmo 1, e ela aparece no início da última linha do Salmo 2, o que compõe um inclusio, ou como nós chamamos, um envelope, que dá a ideia de que este é o início e este é o fim desta unidade textual que estamos lidando. Você também vai encontrar a repetição das ideias do caminho e do perecer. Você vai encontrar a palavra caminho apresentando-se no versículo 1 do Salmo 1, aparecendo também no versículo 6, duas vezes aparecendo no versículo 6 do Salmo 1, e você vai vê-la aparecer novamente no versículo 12 do Salmo 2. Você também vai encontrar a ideia do perecer, também no versículo 12 do Salmo 2, que também aparece lá no versículo 6 do Salmo 1. Outro ponto que está claro aqui é a imagem da retribuição que o Senhor dará ao justo e ao ímpio. Esses salmos refletem sobre a ação do Senhor para com aqueles a quem Ele chama de justos e a ação do Senhor para com aqueles a quem Ele chama de ímpios. Nós vimos então o Salmo 1, ele introduz a busca pela verdadeira felicidade. E nós vimos que esta verdadeira felicidade ela só é possível numa vida de acordo com a lei do Senhor, num meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O que é que nós temos agora no Salmo 2? O que nós temos agora no Salmo 2 é o salmista meditando o lugar desta verdadeira felicidade. Onde nós vamos encontrar essa verdadeira felicidade? Então, o Salmo 2 nos responde que nós encontramos esta verdadeira felicidade na lei do Senhor. Nós encontramos esta verdadeira felicidade na soberania do Senhor, no reinado soberano do Senhor nosso Deus. Então, este salmo compõe o lugar desta verdadeira felicidade segundo Bruce Waltke, ele apresenta este lugar da verdadeira felicidade numa grandiosa peça teatral de 4 partes, de 4 atos. O primeiro ato, dos versículos de 1 a 3, seria a conspiração das nações e seus reis contra o reinado do Senhor. Em seguida, nós vamos ter um segundo ato, nos versículos de 4 a 6, Deus estabelecendo o seu próprio reino no Monte Sião. Nos versículos de 7 a 9, o Senhor proclamando o decreto que lhe concede domínio. E, por fim, um quarto ato, dos versículos 10 ao versículo 12, o salmista advertindo os reis hostis a se submeterem ao ungido do Senhor. Seguindo a estrutura do Salmo, que nós vamos então desenvolver essa meditação sobre o lugar da verdadeira felicidade. Onde nós encontramos então esta verdadeira felicidade? O salmista apresenta a verdadeira felicidade, como eu disse, no reinado soberano do Senhor. E ele apresenta este reinado soberano do Senhor na relação entre o próprio Senhor
e o seu rei davídico. Você vai ver surgir aqui a figura do rei, do ungido, cuja palavra é a própria palavra que dá origem à nossa palavra portuguesa, Messias. Ele está falando do seu rei messiânico, prefigurado na pessoa do rei Davi e que aponta para o Senhor Jesus Cristo, o descendente de Davi que se assenta no seu trono eternamente. É interessante que ele inicia o apresentar deste reino com uma revolta contra esse reino. Observe os versículos de 1 a 3. Ele apresenta a conspiração das nações e de seus reis contra o reino do Senhor, contra o reino de Deus e do seu ungido, contra o reino de Deus e do seu Cristo. Parece que ao demonstrar essa conspiração, o salmista tem o objetivo de dizer que, embora seja possível alcançar verdadeira felicidade, esta verdadeira felicidade ela não é vivida longe de tribulações, muito pelo contrário. O que o livro dos Salmos vai nos deixar muito claro é que nós podemos encontrar felicidade em meio às tribulações. Isso faz desde já cair por terra algumas afirmações conhecidas de nosso tempo, onde as pessoas falam que se verdadeiramente servirmos a Cristo, nós não sofremos. Se sofremos, é porque estamos em pecado. Isso não corresponde à teologia da Sagrada Escritura. Na teologia da Sagrada Escritura, nós somos ensinados a viver contentes em toda e qualquer situação, a ser felizes, ainda que as circunstâncias nos sejam contrárias. E aqui o Senhor admite e demonstra que mesmo no seu reino há aqueles que lutam contra o seu reino. O que é interessante é que, embora ele inicie o salmo admitindo que há quem se revolte contra o Senhor e contra o seu Cristo, que os reis da terra se levantam desse modo, essa conspiração ela é fútil e ela é inútil. É inútil tentar revoltar-se contra aquele que domina sobre a terra. É inútil revoltar-se contra aquele que reina soberano sobre todas as coisas. É mera futilidade tentar revoltar-se contra o Senhor. O que é que causa essa revolta? A causa dessa revolta é quando o coração do homem enxerga a lei de Deus como uma escravidão humilhante. O que causa essa revolta contra Deus é quando no nosso coração pecaminoso nós olhamos para a preciosa lei do Senhor e a enxergamos meramente como algo que nos escraviza e nos humilha. E há diversos modos de vivermos assim. Muitas vezes nós vivemos assim, fazendo dessa própria lei um meio de salvação. E ela não foi projetada para isso. Ela não foi projetada para que nós fôssemos salvos pela obra da lei. Quando nós tentamos viver pelas obras da lei, nós nos vemos diante do nosso próprio fracasso e diante de nossa escravidão ao nosso próprio pecado. A lei também não foi feita meramente para restringir a nossa maldade. Ela tem esse objetivo, mas ela não foi feita meramente para isso. A lei do Senhor, ela vem para que nós vivamos em verdadeira liberdade, porque o objetivo da lei do Senhor é fazer com que nós desenvolvamos a plenitude do caráter de Jesus Cristo. E
desenvolver a plenitude do caráter de Jesus Cristo é encontrar verdadeira felicidade em Jesus Cristo, como Ele mesmo nos diz, que nós conhecemos a verdade e esta verdade nos libertará. Bem, a ideia das nações revoltando-se contra o Senhor, dizendo: rompamos os seus laços, rompamos de nós, sacudamos de nós as suas algemas, ela é gerada por um coração que luta contra a lei do Senhor, que não deseja viver de acordo com o caráter do Senhor, de acordo com a santidade do Senhor. E, como eu disse, é inútil essa revolta. É uma revolta baseada em mera futilidade. É uma revolta baseada numa autoconcepção equivocada em relação à Sagrada Escritura. Quando nós assim nos revoltamos, é porque nos achamos detentores do controle em nossa vida e achamos que podemos nós mesmos guiar a nossa vida como bem entendemos, quando na realidade o que a Escritura nos ensina é que o Senhor reina soberano sobre todas as coisas, queiramos nós ou não. E o resultado disso então é que o Senhor, Ele estabelece o seu reino da sua maneira para a sua própria glória. Bem, eu iniciei dizendo, essa revolta ela acontece, ela é universal. Veja que o Salmo ele fala de que os gentios se enfurecem e que os povos imaginam coisas vãs, de que todos os reis da terra se levantam, os seus príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Como eu falei, parece um contrassenso. Ele fala que o lugar em que encontramos a verdadeira felicidade começa com povos se revoltando contra o Senhor. Mas qual é a reação agora do Senhor para com esses que contra ele se revoltam? Observe agora os versículos de 4 a 6. Depois que ele descreve a rebelião dos povos contra o Senhor e contra o seu rei ungido, agora ele descreve a reação do Senhor contra esses que se revoltam contra ele. A reação do Senhor, versículos 4 a 6, é: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Deus considera a rebelião humana contra o seu reinado como algo patético e desprezível. A ideia dele é que Deus é tão grande, tão alto, tão inacessível, tão glorioso, tão poderoso, tão cheio de majestade, que o bradar humano contra o Senhor e contra a sua lei nada conquistam além do desprezo do Senhor. A ideia do texto hebraico é que o Senhor ri com desdém, é que o Senhor zomba destes que contra ele se revoltam com desprezo. E não só isso. O Salmo continua dizendo que o Senhor se enfurece contra os rebeldes. Agora, aqueles que se revoltaram contra ele, aqueles que demonstraram o seu ânimo odioso contra o Senhor, eles, no seu tempo, provarão da ira do Senhor, que será satisfeita na justa punição destes que não se submetem ao grandioso reinado do Senhor. O versículo 5 então nos diz que o Senhor lhes há de falar no seu tempo, na sua ira, e no seu furor ele os confundirá. A ideia aqui é muito simples.
se nós não nos submetemos ao reinado soberano do Senhor, se nós achamos que nós podemos encontrar felicidade em qualquer outro ambiente e desprezamos o ambiente do pacto e do relacionamento com Deus, nós provaremos do braço forte e poderoso de Deus movendo-se contra nós por sua ira. E o resultado disso é que Ele, pelo sopro de sua boca, pune todo aquele que se revolta contra o Senhor. O fim desta ação, versículo 6, é o Senhor estabelecendo o seu reino. Depois dele rir com desdém dos que se revoltam contra ele, depois dele puni-los por meio de sua ira, ele agora estabelece o seu rei, ele coloca o seu ungido reinando no seu santo trono. E é interessante notar o lugar desse trono citado pelo Salmo. Ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. João Calvino observa que essas palavras são aplicadas não somente ao reino histórico do rei Davi, mas elas se aplicam ao reino eterno de Jesus Cristo, que se assenta sobre o trono do tabernáculo celestial, na Sião celestial, que nós aguardamos também participar por meio da obra de Jesus Cristo. Calvino, então, comentando esse versículo, ele nos diz que isso se aplica mais apropriadamente ao reino de Cristo, o qual sabemos ser tanto espiritual como unido ao sacerdócio, e que essa é a principal parte do culto divino. O que Calvino está entendendo aqui? Calvino está entendendo que este salmo ele não está falando meramente do reino de Davi, mas ele está falando do reino de Deus e do seu Cristo. Porque note que esse rei que aqui é apresentado, ele é um rei superior ao próprio rei Davi. Ele é um rei que, ao mesmo tempo, ele é sacerdote. Por isso, ele se assenta no trono em Sião. Porque eu estou falando que esse rei é também um sacerdote, porque ele se assenta em Sião. Porque o Monte Sião era o monte do templo do Senhor. Era o monte em que o povo de Israel comparecia em adoração ao Senhor por meio do culto sacerdotal, que também apontava para a obra de Jesus Cristo como nossa oferta pelo nosso pecado, mas também como o nosso sumo sacerdote que nos representa diante do Senhor, nosso Deus. Nós vemos então aqui que aqueles que se revoltavam inicialmente contra o reinado de Davi, o reinado histórico de Davi, eles não se revoltavam meramente contra o reino de Davi. Eles se revoltavam contra o reino de Deus e de seu Cristo. E este rei, o seu Cristo, lhes há de manifestar o seu reinado por meio da sua ira, mas também apresentando aqueles que nele creem diante do próprio Deus por meio do seu sacerdócio. Ele não para aqui. Depois que ele estabelece o seu reino, que ele faz o seu rei, o seu ungido, assentar-se sobre o santo monte de Sião, ele agora usa mais um ofício do nosso mediador. Ele agora age como um profeta que proclama o decreto do Senhor. Observe nos versículos de 7 a 9. Nestes versículos, nós temos o Senhor proclamando o decreto que concede domínio
ao seu reino. E qual o conteúdo deste decreto? O conteúdo deste decreto é: ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele começa a demonstrar qual o nível de relacionamento entre o Senhor e o seu rei. E o relacionamento de Deus com o seu rei é de que Deus trata o seu rei como um filho. Se você ler o segundo livro de Samuel, você vai encontrar Davi e os seus descendentes que foram prometidos a sentar-se no seu trono, sendo tratados como filho de Deus. Deus fez uma aliança com Davi. Se você ler 2 Samuel, capítulo 7, você vai encontrar Deus fazendo essa aliança com Davi e com os seus descendentes, dizendo assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E esta era uma forma pessoal daquela antiga fórmula pactual que Deus utiliza por todo o Antigo Testamento, dizendo: eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. E como eu disse também aqui, além do aspecto da aliança que Deus faz com o seu filho, com o rei Davi, que, como eu falei, aponta também para o descendente de Davi, o filho de Davi que se assenta no trono, não meramente Salomão, mas Jesus Cristo, aquele que se assenta eternamente no trono de Davi. Além desse aspecto, há também o aspecto profético do ministério do Senhor, no qual ele proclama o decreto do Senhor, no qual ele proclama a palavra do Senhor. Como eu disse, aqui nós não temos meramente a pessoa de Davi, mas nós temos a pessoa de Jesus Cristo, nos seus 3 ofícios, nos 3 ofícios do mediador, agindo como profeta, sacerdote e rei. Não há como olhar para esse salmo e não enxergar a pessoa de Jesus Cristo. Por toda a história da igreja, esse salmo foi interpretado e sempre foi tido como um salmo messiânico, um salmo que aponta para Jesus Cristo. E isso fica muito claro quando nós percebemos os seus 3 ofícios sendo proclamados. Ele é o rei que o Senhor fez assentar à sua destra. Ele é o sacerdote que nos apresenta diante de Deus. E ele é o profeta que nos proclama o gracioso evangelho do Senhor e do seu Cristo. É exatamente isso que João Calvino entende, comentando esse versículo, quando ele nos diz que, dessa forma, todos os ímpios, então, se tornam indesculpáveis, visto que Cristo, por si próprio, provou ter sido investido com o poder legítimo de Deus, não só por meio dos seus milagres, mas também por meio da pregação do Evangelho. A ideia de João Calvino aqui, comentando este salmo, é que no decreto dizendo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, esse é o próprio âmago do Evangelho. Se você ler o Evangelho de João, lá no capítulo 20, ele diz que os milagres e toda a narrativa escritos no livro do Evangelho de João foram escritos para que nós crêssemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tivéssemos vida no seu nome. O âmago do Evangelho é crer que Jesus Cristo não é meramente um homem, mas é o próprio Deus que se fez carne e que em sua glória manifesta a glória de Deus o Pai, manifesta o reino do Senhor sobre nós. Esse reino, ele não está restrito à nação de Israel.
Este reino é um reino universal. Veja agora o versículo 8, quando ele fala que o Senhor agindo como um filho, Jesus Cristo, em sua gloriosa relação trinitária com Deus o Pai, ele age como um filho, pedindo-lhe as nações. E o Senhor, então, lhe garante que as nações lhe serão dadas por herança e as extremidades da terra lhe seriam dadas por sua possessão. Eu quase esqueço de falar sobre isso, mas veja também, antes de eu explicar o versículo 8, veja também o finalzinho do versículo 7, quando ele usa a expressão eu hoje te gerei. Essa expressão, ele não está dizendo que a partir deste dia Jesus Cristo tornou-se Filho de Deus, de modo algum. A nossa Confissão de Fé de Westminster, ela fala que na unidade da divindade há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que não é gerado e não é de ninguém, e ela usa a expressão para referir-se ao Filho do seguinte modo: o Filho eternamente gerado do Pai. Com isso, a nossa confissão de fé quer dizer que nunca houve tempo em que o Pai não fosse Pai e que o Filho não fosse Filho. Sempre, em toda a sua existência, Deus foi o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece na história é desta segunda pessoa da Trindade assumir uma natureza humana, encarnar-se e viver a vida de um homem servo, obediente até a morte e morte de cruz. Mas note bem, ele com isso não deixa de ser a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Calvino, comentando essa parte do texto, ele diz que a expressão ser gerado não implica, portanto, que ele então começou a ser o Filho de Deus, mas que neste ponto a sua existência se fez manifesta ao mundo. E no entender disso ele cita então as palavras do apóstolo João no capítulo 1, no versículo 14, quando ele diz que nós vimos a sua glória, glória do unigênito ou do único gerado do Pai. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Antes ele tinha dito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E por fim, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ora, este grandioso Rei que reina sobre todas as coisas, ele recebe do seu Pai em herança as nações e as extremidades da terra por sua possessão. Esse é um grande exemplo da característica fundamental da poesia hebraica, o paralelismo. Ele faz uma afirmação numa linha e uma afirmação sinônima na seguinte linha: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. A ideia deste versículo é a demonstração de que a salvação do Senhor não ficaria restrita a uma mera nação sobre a terra, mas que ela seria espalhada por toda a terra, como o próprio Evangelho faz, chamando aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Qual é a relação, então, deste rei ungido com as nações? O versículo 9 demonstra que ele reina sobre as nações de modo soberano. Ele então diz que com vara de ferro ele as regeria e as despedaçará como um vaso de oleiro. Note bem, a ideia aqui é de um soberano que rege sem ser questionado. É de um soberano que com o seu cetro
despedaça todo aquele que ouse revoltar-se contra o seu reino. Isso nos faz desde já perceber que nada do que as nações fazem encontra-se fora do controle do Senhor. Por mais que nós possamos pensar que Deus até se esqueceu de nós, que Deus não está vendo o que tem se passado no mundo, controla todas as nações. Os intentos dos povos estão nas suas mãos e nada foge do seu controle. Isso nos conduz agora à última parte do Salmo, tendo essa certeza do domínio do rei sobre todas as coisas. O salmista agora nos faz uma grandiosa advertência. Ele adverte todo aquele que ousa se revoltar contra o Senhor. Ele adverte que se submetam ao Senhor e ao seu rei ungido, se submetam ao Messias. Ele então apela para que nós busquemos sabedoria. Versículo 10, ele nos diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Essas duas palavras, prudência, sede prudentes, e o advertir, elas são muito usadas no livro dos Provérbios. Esse deixai-vos advertir é a forma verbal de uma das palavras que no livro de Provérbios é utilizada o tempo inteiro como sinônimo de sabedoria. Por que é que ele diz isso? E por que é que ele refere-se aos reis da terra? Ele está falando a uma classe que, por si só, por sua posição real, muitas vezes se acha os próprios detentores da sabedoria. E por meio destas altas classes reais, ele visa buscar o exemplo para que todos os homens busquem a verdadeira sabedoria, para que todos os homens não se vejam meramente sábios aos seus próprios olhos, mas busquem a verdadeira sabedoria. E onde está a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria encontra-se num humilde serviço ao Senhor. Note, o versículo 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Isso nos conduz ao próprio termo servir ao Senhor. Ele tem em si um aspecto cultico. A palavra que nós utilizamos para referir-se à nossa ordem de culto, a palavra liturgia, ela tem origem no radical grego, que significa um escravo que serve, um escravo que atua num serviço religioso, o leiturgos, de onde vem a palavra liturgia. Qual é a ideia aqui do Salmo? É que nós devemos adorar ao Senhor. E essa é uma adoração que ela não é baseada no medo, embora ele diga servir ao Senhor com temor, mas ela é baseada numa alegria reverente. Ele ao mesmo tempo nos diz: alegrai-vos nele, no próprio Senhor, com tremor. A ideia aqui é a mesma reação que o povo de Israel teve quando viu o Senhor descer sobre o Monte Sinai. E você diz assim: mas eles morreram de medo, tanto que eles disseram a Moisés: fala com Deus, não deixa Deus falar com a gente de novo, não. De fato, ali eles têm medo, mas a própria posição de Moisés não é de um mero medo,
é de alguém que apresenta-se diante de Deus com reverência. Moisés experimentou muito bem isso quando viu-se diante da sarça ardente e ouviu da voz do próprio Deus: tira as sandálias dos pés, porque a terra em que tu pisas é terra santa. E ali Moisés pôde dialogar com o Senhor, pôde relacionar-se com o Senhor, pôde servir ao Senhor com temor e alegrar-se nele com tremor. Essa adoração, ela culmina numa honra àquele que se assenta no seu trono. Ela culmina na proclamação de todo louvor àquele que se assenta no trono. O versículo 12 diz: beijai o filho, para que esse não irrite. A ideia aqui é da homenagem prestada que todos os súditos devem prestar ao seu rei. Homenagem que é exclusiva do seu rei, porque só o seu rei é digno. E aquele que não presta essa homenagem ao seu rei, ele é recompensado com a sua ira. Ele então adverte: beijai o filho, honrem o filho, para que se não irrite, e para que, não se inflamando a sua ira, vocês não pereçam no caminho. Ora, todos aqueles perversos que lá no início do Salmo se revoltam contra o Senhor e contra o seu ungido, não lhe dão a honra da qual ele é digno. O que acontece com eles? Eles recebem a ira do Senhor e perecem no caminho. Ora, quem são aqueles que perecem no caminho? O Salmo 1 já deixou isso muito claro, que o Senhor conhece, tem relacionamento, tem intimidade com o justo no seu caminho, mas que o ímpio no seu caminho perecerá. A razão disso é simples: dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Como eu já falei outras vezes, às vezes nós olhamos para os ímpios e nós dizemos: eles é que são felizes, eles é que prosperam, eles é que têm tudo aquilo que gera felicidade. E, de fato, externamente, até parece ser, até parece que eles é que são felizes. E parece que nós, servindo ao Senhor, estamos perdendo tempo. Mas, quando eles menos esperarem, quando eles acharem que eles estão desfrutando plenamente de sua vida e que eles têm muito ainda a desfrutar, a ira do Senhor lhes assaltará. E eles serão pegos de surpresa e eles serão então levados à ardência do fogo do inferno como justa punição dos seus pecados. Lembre-se de Jesus Cristo falando aos seus discípulos por meio da parábola, dizendo que um homem, tendo sido bem sucedido na sua colheita, ele diz: os meus celeiros já estão pequenos, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou destruí-los e eu vou reconstruí-los maiores, e eu vou estocar a minha colheita, e então eu direi à minha alma: come, bebe e regala-te. E o Senhor então diz para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Quando ele menos esperava, a morte o assaltou. A justa punição dos ímpios lhe assaltou. Assim é a ira do Senhor contra os ímpios. Quando parece que eles mais prosperam, de repente, a ira do Senhor se abate sobre eles. Mas o Salmo, ele não conclui com esta visão de um rei iracundo que destrói as nações com um cetro de ferro. A última frase do Salmo é:
Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Como eu falei no Salmo 46, no domingo passado, a ideia de aproximar-se de Deus como refúgio é a ideia de reconhecer o seu reinado, o seu soberano reinado, o seu soberano assentar-se sobre o seu trono. A palavra que lá no Salmo 46 é traduzida, né, Deus é meu refúgio e fortaleza, é a mesma palavra que aparece aqui, no final da frase, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Qual é a ideia aqui? É que feliz é aquele que reconhece o reinado soberano do Senhor e do seu ungido. Feliz é aquele que honra o Filho do Senhor. Feliz é aquele que reconhece que Deus reina sobre todas as coisas. A ideia da conclusão do Salmo é que Deus apresenta-se em duas faces. Uma face iracunda para com os ímpios, que proclama a glória da sua justiça, porque a sua ira é uma ira santa e que será plenamente satisfeita no punir justamente aqueles que vivem na prática do pecado. Mas o Salmo também apresenta este rei com uma face graciosa, um rei que é também um supremo pastor, que não apresenta-se meramente com uma vara de ferro destruindo as nações, mas apresenta-se com a vara do pastor, que acolhe as suas ovelhas, que disciplina amorosamente as suas ovelhas, que com sua vara levanta as ovelhas que tropeçam no caminho, que lhes pensa as feridas, que dispensa óleo sobre a sua cabeça, que as conduz aos verdes pastos, que as leva às águas de descanso, que enfrenta o vale da sombra da morte com as suas ovelhas, e que por fim as conduz até o seu habitar eterno na casa do Senhor. Esse privilégio é para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero então concluir o nosso estudo fazendo algumas aplicações. Quero que você pense o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. E eu quero que você perceba que quais as implicações do reconhecer a soberania de Deus, o reinado soberano de Deus sobre nossas vidas. Reconhecer a soberania de Deus implica em descansar no Senhor. Ora, eu e você somos pecadores. Eu e você, muitas vezes, desejamos controlar nossa própria vida. E é aqui que nós, então, nos vemos ansiosos e nos vemos querendo agir no lugar do Senhor nosso Deus. E reconhecer a soberania de Deus implica em descansar nele. Implica em retirar do meu coração a ansiedade. Implica em retirar do meu coração a preocupação com o amanhã. De nada adianta pensar, e o que será amanhã? De nada adianta preocupar-se, como é que vai estar o mundo depois do coronavírus? Não é você quem vai resolver isso. O próprio Deus já determinou como será o mundo depois do coronavírus. Esse vírus não está fora do controle do Senhor. A nossa ansiedade deve desaparecer diante da soberania do Senhor, porque eu passo a reconhecer que, na realidade, o Senhor Deus
é quem controla todas as coisas. Que Ele controla aquilo que eu jamais poderei controlar. E como Ele controla perfeitamente todas as coisas, eu devo simplesmente descansar na sua soberania. Além disso, reconhecer a soberania de Deus me faz buscá-lo acima de qualquer outra coisa. Ora, é muito bom quando a gente está passando por algum tipo de problema, a gente ouvir um amigo dizer assim: descanse em Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito bom a gente lembrar de Deus como um tapeceiro que guia o fio, traça o fio de nossa vida como lhe apraz, tendo em mente uma obra-prima gloriosa, mesmo que composta, como diz o Estênio Márcio em sua música tão bela, Tapeceiro, mesmo que ela seja composta de cores nubladas e tristes, misturadas com cores alegres e vivas. Ora, passando por tudo isso, nós devemos buscar ao Senhor acima de qualquer coisa. Nós devemos verdadeiramente entender que se Ele é o Rei soberano de nossas vidas, a nossa prioridade deve ser o nosso relacionamento com Deus. Toda a nossa vida, todos os seus aspectos, ela é sim importante. Nossa vida familiar é importante, nossa vida profissional é importante. Todos os aspectos de nossa vida têm sua importância. Mas nenhum deles é tão importante quanto o nosso relacionamento com Deus. Nenhum deles é tão importante quanto o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus deve ser a nossa prioridade. Lembre-se no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala contra a ansiedade, ele conclui aquele glorioso parágrafo dizendo, quando ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, dizendo o que haveis de comer, o que haveis de vestir, ele então diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós pensamos sempre em todas as demais outras coisas, para depois pensarmos no Senhor. Reconhecer a soberania de Deus implica em adorá-lo exclusivamente. Novamente, eu quero levar você a pensar. Sempre o nosso coração enganoso coloca ídolos no lugar de Deus. Coisas importantes e lícitas assumem o lugar que deve pertencer somente ao Senhor. É tempo de sondarmos os nossos corações. É tempo de pensarmos o que tem assumido o lugar que pertence somente ao Senhor. Pense pouco. O que lhe tem impedido de cultuar ao Senhor, de buscar ao Senhor em sabedoria? O que é que ele tem impedido de buscar um relacionamento com Deus por meio de sua santa palavra? Dependendo das respostas que você der a estas perguntas, você estará elencando os seus ídolos. E esse é o tempo de você remover os ídolos do seu coração e adorar somente a Jesus Cristo. Contemplar em Jesus Cristo o Rei soberano de sua vida. Eu quero por fim dizer que a negação desta soberania, que o dizer, pensar, achar
de modo teórico ou de modo prático, que Deus não é soberano, que Deus em algum momento não controle alguma coisa. Se você pensa assim de modo consciente ou inconsciente, esse pode ser um sinal de que você está caminhando à perdição eterna, de que você está indo a passos largos para o inferno, de que você compartilha da sorte dos ímpios, do caminho dos ímpios, que perecerá. Se você duvida do grandioso reinado de Deus, se você pensa que há 1 centímetro quadrado desta criação que possa estar fora do controle do Senhor, eu quero dizer que você não crê no Deus da Sagrada Escritura. Você crê num ídolo. Você crê num ídolo feito à sua própria imagem e semelhança. Por duro que estas frases possam parecer, o meu objetivo é tão somente levá-lo a sondar o seu coração e buscar verdadeiro arrependimento enquanto há tempo, para que você possa reconhecer a soberania do Senhor, para que você possa honrar o Senhor e o seu reino e aventuranças no reinado do Senhor, encontrar a verdadeira felicidade no reinado do Senhor, na lei do Senhor, como o Salmo 1 e o Salmo 2 nos ensinam. Esse é o tempo de buscarmos ao Senhor em verdadeiro arrependimento, em humilde adoração diante do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero orar com você. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente ousamos nos prostrar diante do Senhor, suplicando que o Senhor nos faça conscientes de nossas rebeliões contra ti. E que, estando conscientes do modo como nós nos revoltamos contra o Senhor, como os reis descritos no Salmo 2, nós possamos perceber que a revolta contra o Senhor produz tão somente o teu desprezo. Ri-se aquele que habita nos céus. Por tua misericórdia, Senhor, por tua misericórdia, livra-nos de nos tornar dignos do teu desprezo. Dá-nos graça de crermos no decreto que proclama a tua soberania, a soberania do Senhor e do seu Cristo. Nos faz ouvir a tua advertência, encontrar a verdadeira sabedoria, adorar ao Senhor em espírito e verdade, honrar o teu Filho, sendo ele o único digno de toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. E então, assim possamos encontrar a verdadeira felicidade, cujo caminho está traçado na tua lei, cujo ambiente a vivê-la é sob o teu reino, numa aliança contigo por meio de Jesus Cristo. Conduz-nos então, Senhor, a esta fé verdadeira em Jesus Cristo. Remove os ídolos dos nossos corações e nos conduz à fé em Jesus Cristo. Nos conduz ao verdadeiro arrependimento que nos leva a deixar os nossos pecados e a amar a Jesus Cristo, a buscar a Ti de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Isso é o que nós pedimos. Humildes em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a você que nos acompanha na nossa transmissão ao vivo aqui no Facebook, acompanhando o José Carlos Assis, a Isabel Souza, a nossa querida irmã Jaque Cavalcante, que nos abriga aqui na sua casa, a Jainara, a Maria, minha amada esposa Rafaela, que não deixa de apoiar, a Cátia Jacó,
todos esses irmãos, nós agradecemos a sua audiência. Fica novamente o convite, curte a nossa página aqui no Facebook, segue a nossa página lá no Instagram. Também, quase esqueço, nossa irmã Jainara, nossa irmã Renata, nossos irmãos que nos acompanham, nossa irmã Débora, quase esqueço também da Débora, o Nilson. Um abraço a cada um de vocês. Por fim, segue também o nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, né, dá o seu like lá no vídeo e também ativa o sininho para que você seja notificado de toda a nossa produção de conteúdo. Por fim, mais uma vez, que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor seja manifesta nas suas vidas. Nós ficamos por